Então, o buy side é muito simples aqui a conta que eu vou mostrar para você, mas é o taxa de admi e tem a taxa de performance. Usualmente, a taxa de administração, usualmente a taxa de administração, ela é de 2% ao ano e a taxa de performance é de 20. Então, de novo, tem uma série de nuances e de detalhes de cálculo e de se a empresa, como foi a. Você tem um conceito que chama linha d'água, tal, mas assim, o que importa é isso aqui, tá? O resto é detalhe. É, o que que é? Então vamos supor que a empresa tem de AUM. O que que é AUM? Quando você está no buy side, esse nome é importante. É Assets Under Management, ativos sob gestão. Então eu sou um fundo de investimentos e eu comecei. Quando você começa, se vocês aí quiserem abrir uma gestora, etc., é um caminho longo, não é fácil você chegar lá. Mas se você tem um tio bilionário que vai te dar 1 bilhãozinho, a tua vida fica bem mais fácil. Mas o fato é que todo mundo quer esse bilhãozinho aí para começar, né? Mas um jeito mais comum de você começar é você fazer uma coisa que chama Friends and Family, né? É, você vai pedir dinheiro para a vovó, para o vovô, para o amiguinho, e vai chegar lá em, sei lá, 40, 50 milhões de reais, 30, 40, 50. Partindo dali, você já começa a conseguir. Vamos lá, tem que fazer conta, mas tem que pagar basicamente você tem uma série de custos administrativos, você tem o escritório, você tem que pagar o time também, né? Para você ter bons analistas eh, que estão aqui vendo essa live com certeza. Você precisa contratar bons analistas e vocês precisam conseguir pagar esses analistas. E eles são ambiciosos. Eles fizeram o curso do Marcelo e eles querem ganhar dinheiro. E o Marcelo falou que dá para ganhar dinheiro e eles vão te cobrar para você pagar. Então você não pode ficar pagando um salário fixo baixo, porque você vai perder. Se você tiver alguém bom, esse cara vai ficar pouco tempo. Ele pode até acreditar no projeto, mas de alguma maneira você vai ter que pagá-lo ou prometer dar participação na empresa para ele, etc. Mas voltando para a terra. Então, assim, e aí você começa com Friends and Family, e aí você começa a acessar outros alocadores, eventualmente você consegue, se você tiver track record, outra palavra super importante, né? Se você tiver um histórico de ir bem e de ganhar dinheiro para os seus clientes, você vai conseguir começar a ser cadastrado, por exemplo, na plataforma da XP e da BTG, e aí, sendo bem, você eventualmente vai captar. Quando o cara fala, o fundo do João Braga lá em Cor captou, finalmente captou. Estavam falando aí de que o cara foi para cima de bilhão ou para 500 milhões e coisa assim. E aí, né, não vou dizer que o céu é o limite, mas assim, talvez 10 bilhões seja o limite ou mais, né? É o que todo mundo almeja, mas 1 bilhão já é um número legal. Então vamos supor que eu tenha de AUM 100 milhões. Um, dois, três. Vou pôr aqui deixa eu só formatar aqui direitinho, peraí. Então eu tenho 100 milhões de reais de ativos sob gestão, certo? E só para vocês entenderem. Então eu vou receber é igual a 2% vezes 100. Eu vou receber R$ 2.000 por ano. Não, coloquei R$ 100.000, né? Falei besteira. Eu vou receber R$ 2 milhões por ano só o nome. O nome é bem didático, né? Taxa de administração. Para administrar essa grana, eu vou receber R$ 2 milhões por ano. Esses R$ 2 milhões tem que pagar o aluguel do escritório, o salário do time, não é o bônus do time, tá? Pensando numa lógica correta. Se é uma gestora que tem é, 1 bilhão, se é uma gestora que tem 1 bilhão sob gestão, eu já vou receber 20 milhões por ano
eu vou receber 20 milhões por ano de taxa de administração. Então, assim, pô, eu consigo pagar, dependendo do tamanho do meu time e dos meus custos, provavelmente eu consiga pagar o meu escritório aqui na Faria Lima, no prédio bacana, que é outro problema também, né? Porque o ideal é não ter esses custos, porque na hora que o mercado fica ruim e você toma resgate, aí você tem que mudar de escritório ou quebrar. Então, assim, não é bom ficar inventando custo, né? O custo deveria ser para o time de gestão aí para te ajudar e não para ficar com o escritório bonito. Mas também é importante ter escritório bonito porque o cliente valoriza a imagem, né? Então, assim, então a taxa de administração, a lógica dela é para administrar. Você está me pagando 2% ao ano para eu fazer um esforço de administrar o seu dinheiro. Mas o que todo analista decente, gestor decente mira e quer, e é onde está o grande ganho, é na taxa de performance. Alguém aqui sabe como calcula a taxa de performance? Ninguém vai falar, né? Para avaliar, a pessoa é tímido, o analista é tudo tímido. A taxa de performance é a seguinte: aqui entra um conceito importante chamado benchmark. Poderia chamar de referencial, se quiser falar em português. O benchmark, vamos dizer que o fundo seja um fundo de ações. Então, o benchmark pode ser outro, mas vamos dizer que o benchmark é o mais comum, é o Ibovespa. Ibovespa. E o fundo que eu estou gerindo, ele tem uma performance. Performance, quanto ele andou, quanto ele performou no período de um ano, por exemplo, em 2024. É, 2024. O fundo, vamos dizer que o Ibovespa andou 10%. O fundo andou 20%. Aqui é o conceito mais importante, que é o único trabalho que vocês têm que fazer, analistas, que é isso aqui, chama-se alfa. O que que é o alfa? Alfa é o excedente de retorno que eu tive em relação ao benchmark. Então, se o fundo deu 20%, mais o benchmark deu 10%, 20 menos 10 é 10, certo? Qual que vai ser a minha taxa de performance? O cálculo da taxa de performance é igual a 1 bilhão vezes. Não, perdão, né? 1 milhão vezes 10%. Então, aqui o que quer dizer, né? O fundo, 1 milhão vezes 10%, isso significa o seguinte: eu gerei nominalmente, não em termos percentuais, eu gerei 100 mil reais de alfa, que é 10% de alfa vezes 1 milhão. Gerei 100 mil reais de alfa. Qual que é a minha taxa de performance? É isso aqui vezes 20%. Eu recebi 20 mil reais de alfa. Qual que é a lógica do alfa? E o único trabalho do analista é ajudar o gestor a encontrar alfa. Na verdade, deveria ser o único trabalho do analista sell side também. O buy side, o analista, ele é obcecado em achar o alfa, e o analista sell side deveria ajudar o analista buy side a encontrar o alfa para gerar alfa, porque é isso que vai gerar vai gerar grana de verdade no tal do mercado financeiro que todo mundo quer trabalhar. Só que, como eu disse nos bastidores para você, no fundo, o sell side ele quer gerar corretagem, porque que vai pagar salário para ele. Mas para gerar corretagem, se ele conseguir fazer um bom trabalho e ajudar o buy side a gerar alfa, ele vai gerar corretagem, porque vão operar na hora de decidir a alocação daquele receita de corretagem que eu vou dar, para onde eu vou direcionar o meu canhão, por onde eu vou executar as minhas ordens, eu vou direcionar isso para a corretora que está me ajudando a gerar alfa. Então, assim, as coisas mais ou menos
o interesse não é tão desalinhado assim, né? E aí, só um segundo. É, peraí. E aí o que que acontece? Qual que é a lógica do alfa? O cliente está me pagando 2% para administrar o dinheiro dele. Você poderia falar, por que que ele não é remunerado? Ele não ganhou 20%? Ele pegou um fundo que era de 1 milhão e levou esse fundo para 1.200.000. Por que que ele não, por que que o alfa dele e a taxa de performance, por que que a taxa de performance dele não é calculada sobre esses 20%? Por que que ela é calculada sobre os 10% de alfa? Porque qual que é a lógica aqui? 10% o cliente ganharia sozinho. Ele vai lá e compra um ETF ou compra índice futuro, enfim, ele monta alguma posição que permita ele ter a remuneração do Ibovespa. Então, assim, por que que eu estou pagando esse gestor metido a besta? Porque eu quero que o cara ganhe mais dinheiro do que eu ganharia sozinho. Isso é o alfa. O trabalho do analista é encontrar ações fora do preço para ajudar o gestor a encontrar alfa. E aí, olha aqui, agora que vai virar a coisa bonita aqui que vocês vão gostar, né? Vou até aumentar mais isso. Então, assim, beleza. Nesse exemplo aqui, eu gerei 10% de alfa. É uma coisa factível, não é fácil. Você pode. Eu tenho um conhecido colega da GV que uma época ele conseguiu montar o fundo aí com uma família e captou 1 bilhão e transformou esse 1 bilhão, gerou 50% de alfa num determinado ano aí que a bolsa ficou quase que 0 a 0 e ele escolheu ações através da escolha de ações que ele fez, o negócio chegou a 500 milhões de reais, gerou 500 milhões de reais de alfa, 20% de 500 milhões de reais, 100 milhões de reais. É uma boa graninha, né, para um cara aqui, né? Ele não era o único sócio do fundo, mas acho que ele tinha um percentual relevante, mais que 10%, né? Então, assim, o cara ficou rico, rápido. Mas qual que é o problema? É difícil você chegar nesse 1 bilhão, 10 bilhões, não é fácil. Mas é o caminho aí, o caminho é esse. E qual que é o ponto aqui agora? Então, eu estou falando um exemplo aqui de que eu tenho 1 milhão de reais, né? 6 zeros. E se para esses mesmos números de performance, 20% de taxa de performance, gerando um alfa de 10%, e 2% de taxa de administração. Vou colocar 1 bilhão, né? Vamos colocar 3 zeros a mais aqui. 1, 2, 3, 1 bilhão. Horas, eu ia gerar, eu ia gerar, por coincidência o número ficou o mesmo, né? Eu ia gerar 20 milhões de taxa de administração e 20 milhões de reais de taxa de performance, 40 milhões de reais. Já dá para começar a brincar, né? Então, e se o alfa aumentar aqui? Se o fundo andar 30%, o alfa vai subir para 20%. Ganhei 60 milhões de reais no ano. E se um fundo, dá uma olhada aí nos fundos que você segue e tal, mas e se o fundo tiver 2 bi, bem factível. Eu estou dizendo assim, não é você montar um do agora, é bem fácil. Tá cheio de fundo por aí que tem muito mais que isso. 2 bi, alfa de 30, de 20%. E se o fundo andar 40%, gerei um alfa de 30% e estava com 2 bi. Eu vou gerar de receita no ano 160 milhões de reais. 160 milhões de reais de receita em um ano. Mas aí o ano seguinte foi um horror, perdi dinheiro, não sei o quê. Tá, ninguém vai tirar o dinheiro de volta que você recebeu. Esses 160 milhões de reais que a gestora fez de receita, você não vai ter que devolver. Agora perdi. Essa é a beleza. Beleza, mas você tem que agir com honestidade com o dinheiro do seu cliente. Mas a beleza, e por que que todo mundo é tarado para ter uma gestora, etc., porque ele quer chegar num cenário desse, né? De ter um fundo com vários bilhões ou com centenas de milhões e conseguir ter a performance. Então, quais são os drivers de valor do business e, por sua vez, do salário do analista? Né? É o AUM, eu quero aumentar o AUM e aumentar o alfa. E o legal é que se nesse ano aqui isso acontecer e eu ganhar esses 160 milhões de reais, e eu assim, o fundo, e aí vai ter bastante grana para pagar os bons analistas que ajudaram esse resultado, o que vai acontecer?
o ano que vem for zero. Vamos supor, o ano que vem zerou o alfa, o ano que vem o meu alfa foi zero e a taxa de administração foi, ganhei só a receita de administração, 40 milhões. Paguei as contas, cara, beleza, mas olha a grana que você ganha no ano bom. Então, nem todo ano vai ser bom. Você pega, olha, as performances dos grandes fundos, o pessoal tende muito a falar da performance mais recente e tal, mas o negócio, mesmo muitos anos indo mal, quando você dá uma porrada, é muito bom. E é uma coisa que você faz batendo. Se você tá num time que você gosta, é óbvio que tem momento tenso, né? Você tá falando de ganhar muita grana, você não é um walk in the park, né? Mas assim, é muito interessante. E para chegar e contribuir para gerar para gerar esse alfa, você está fazendo um trabalho que é muito legal, que você estuda, tem prestígio, mas acho que não deveria. Acho que quem trabalha como analista não está buscando prestígio, está buscando grana. Mas não porque só é um mercenário, porque o dinheiro ele é resultado de você ter feito um trabalho intelectual é, que foi bem sucedido, entendeu?